Pois é, os homossexuais são julgados aqui nesse planeta Terra. Hoje, todos os dias, 24 horas por dia, os homossexuais estão sendo perseguidos, sendo desrespeitados, gays, homossexuais, sapatões. São pessoas desrespeitadas, perseguidas, pessoas injustiçadas, pessoas que passam o tempo todo com pressão psicológica, com preconceito, com perseguição, aonde que vai. E essas pessoas são julgadas principalmente por pessoas religiosas, sim, porque já desde a raiz dessa colonização brasileira, enfiou na cabeça da gente que sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a religião do cristianismo, principalmente, enfiando na cabeça da gente que o homem é para a mulher. Sendo que essas pessoas, elas sofrem muito, homossexuais gays sofrem muito. E elas não são julgadas, julgadas que vão para o inferno, que elas estão em pecado, que isso é um erro e que isso Deus não gosta disso, que Deus fica irado, que Deus fica com raiva, né? E por que os pastores que abusam das crianças e estupram criança, né? Que você já sabe, aí os casos que acontecem no mundo, padres, porque essas pessoas não são julgadas depois que diz que no juízo final vai ser julgado, né? No juízo final essas pessoas vão ser julgadas, o pastor vai ser julgado. Isso é uma grande injustiça, não é mesmo? Pois ele diz que os homossexuais são julgados, são perseguidos, são pessoas gays, sapatões, que as pessoas que mais perseguem, têm mais preconceito, são essas pessoas que elas acham que isso é uma escolha, mas não é, porque a gente já nasce, né? A gente não, digo, as pessoas que já nascem, né? Já nasce com esse gosto, com essa vontade, com essa atração. E não é uma escolha não, tá? Não é escolha não. Não é uma escolha você escolher ser perseguido e xingado ou até mesmo colocando sua vida em risco por conta de pessoas burras, pessoas preconceituosas, pessoas que vivem perseguindo com preconceito. E são essas pessoas que são religiosas principalmente, né? Mas é uma grande injustiça, né? Porque aqui nos meus vídeos aqui no canal, você sabe que eu falo que o inferno não existe, né? E que eu não acredito no inferno, porque o inferno foi criado ali pela religião ali do cristianismo, né? Ali tem vídeo aqui no canal meu. E eu acho, é uma injustiça os homossexuais. Por que os homossexuais eles são julgados agora, perseguidos agora, enquanto os pastores e padres que abusam das crianças, elas são perdoadas e elas são julgadas depois. Ninguém julga o pastor e nem persegue o pastor, nem persegue e nem julga, e nem fica um preconceito, e nem coloca a vida dele em risco, e nem muito menos persegue ao ponto de colocar ameaças e tudo mais, né? Como os gays, homossexuais, bissexuais, sapatões sofrem sendo julgados por pessoas que são religiosas. E porque que Deus, na Bíblia tá provando que Deus é contra aos homossexuais e os gays. E é pecado. E essas pessoas são julgadas. E não é por Deus, e não é no juízo final. São hoje, nesse exato momento, todos os dias.
E essas pessoas são julgadas por pessoas religiosas. Sim, são elas que julgam, porque elas criaram um Deus, a imagem e semelhança delas. E elas são julgadas, as pessoas que sofrem, que são pessoas que são assim, com a sua natureza, com a sua vontade, com a sua natureza, elas são julgadas. Enquanto os pastores, por que os pastores é depois? Só no juízo final, né? Só depois do juízo final, quando acontecer o fim do mundo, destruição, aí os pastores são julgados. É uma grande injustiça, Gente, se vocês repararem, algum barulho aqui é porque tá tendo obra. Mas é uma grande injustiça. Os pastores também devem ser também julgados. E devem também passar por as mesmas coisas que os gays e as pessoas que são perseguidas também passam, né? Porque os pastores eles abusam das crianças, dos padres. Quantos os números de casos que acontecem nesse Brasil e no mundo não é brincadeira, né? Essas pessoas, esses pastores, esses padres, eles fazem isso e eles não são julgados. Ninguém julga eles. Pelo contrário, esses pastores, esses padres, muitas pessoas passam pano para essa safadeza deles. Muitas pessoas deixam para lá, perdoa, né? Não perseguem essas pessoas e essas pessoas continuam aí, soltas, fazendo o que quer e ninguém faz nada. Já os homossexuais, gays, são perseguidos e são julgados. E eu digo logo que o juízo final não vai acontecer dessas pessoas serem julgadas. Até porque, se as pessoas que as pessoas religiosas dizem que os pastores e padres vão ser julgados no juízo final por Deus. Mas para eles serem julgados, né, precisa primeiro que isso não vai acontecer em vida, né? Não vai acontecer em vida, né? Da vida desse pastor e desse padre que abusou das crianças e fez a maldade com as crianças. Primeiro que ele não vai presenciar esse juízo final vivo. Então ele vai ter que morrer, porque todos nós vamos morrer, né? Não sei se vocês estão dando para escutar. Mas se... Então, esse pastor, ele vai com certeza morrer, porque todos nós estamos prontos para isso, né? E esse pastor, ele não vai passar por juízo final, coisa nenhuma. E nem muito menos com Deus. Nem Deus vai julgar ele. Porque para poder julgar, precisa de um servo. Porque a alma, ela só vai para o inferno se o pastor e o padre fez a maldade com a criança e chupou a criança, fez a maldade, né? Ela não vai ser julgada e nem vai para o inferno. Ela vai morrer, a alma dela vai ser julgada e vai para o inferno. Para ela poder ir para o inferno, ela precisa do seu corpo. E não tem nada comprovado cientificamente, e ninguém tem comprovações nem casos de pessoas que morrem e voltam para o mesmo corpo, né? Então, esqueça, esse pastor, esse padre, ele não vai ser julgado por Deus e nem por juízo final e nem vai para o inferno. Eu queria muito que esse inferno tivesse e realmente existisse, mas que pena que é só apenas uma criação humana, né? Mas que é a sepultura. Então, o inferno todos nós vamos, que é morrer, né? Mas esse pastor, esse padre que fez essa maldade com a criança, né? Esse pastor, ele não vai ser julgado. Ele não vai ser julgado. Não vai ser julgado porque ele não, para ele poder sofrer lá no inferno, como ele diz que ele diz no inferno, ele precisa do seu corpo e precisa do seu cérebro. Porque se você perder sua consciência do seu cérebro, você não vai sofrer, você não vai sentir dor, você não vai falar, você não vai interagir, você não vai comer, você não vai fazer nada. Pra gente sentir a dor, a gente precisa do nosso cérebro, a gente precisa do nosso corpo. E
E a alma, infelizmente, desse pastor, esse padre que fez isso, ele não vai voltar para o corpo dele para poder sofrer no inferno. E nem muito menos vai ser julgado por Deus, né? Então, o que resta é que é uma grande injustiça um homossexual e um gay sofrer tanto e ser perseguido, e sabendo que todos nós vamos morrer e vamos para o inferno, independente de ser religioso ou não, ter dois deuses, ou criação, enfim, vai de qualquer jeito. E homossexuais, gays estão sendo julgados agora. E por que os homens e os padres e pastores vão ser julgados depois? Depois que morrer, né? Que não sabe se vai ser mesmo realmente julgado por essa divindade, né? Nós sabemos que é uma criação humana, né? Então, esse padre, esse pastor não vai ser julgado, não vai para o inferno, infelizmente. Porque depois que a gente desencarna dessa matéria, a gente não vai voltar mais nela, não vai voltar. Então, pra gente, nossa alma sofrer, ela precisa voltar. E o inferno é justamente aqui nesse planeta, onde nós vivemos e estamos reencarnados, passando por várias coisas, injustiças, sofrimento. Aqui realmente é o inferno. E não espere outro lugar para você sofrer ou alguém sofrer, porque o inferno é aqui. Entendeu? O inferno que os religiosos criaram, isso aí é uma invenção criada por eles, assim como Deus, que eles criaram a imagem e semelhança deles, porque ele só julga quem convém a eles, né? E os padres e os pastores que fazem essa safadeza são depois do juízo final. E aí o tempo passa, nunca vai chegar o juízo final, Jesus nunca vai voltar, né? E as pessoas vão morrendo e não sabe se vai ter juízo final ou não, porque ninguém morreu e ninguém voltou pro corpo, ninguém foi pro inferno e voltou, né? E nem foi pro céu e nunca voltou. Então, é uma construção mental, o céu e o inferno. Então, o padre, o pastor, ele tá sendo, faz a safadeza dele, tá sendo aí, ó, mais, o quê? Tendo uma vida mais em paz, feliz, mesmo fazendo essa safadeza dele, ninguém faz nada, o governo não faz nada, presidente também não, os religiosos piorou, né? Ver a safadeza, só ir pra cadeia, depois se solta, né? Tá tudo bem, já é o suficiente, né? Aí não, o gay, o homossexual, o sapatão, ou bissexual, eles são perseguidos até o fim da vida deles. São injustiçados, são perseguidos, são pessoas de preconceito, julga. São pessoas que até, gente, perdem suas vidas, levam surra, bate, tem gente que bate e tudo mais, por pessoas religiosas, né? São julgadas, seriamente. E os padres e os pastores, nada, né? Por quê? Aí vai minha pergunta. Por que que os religiosos, por que que os gays e homossexuais são julgados agora e os pastores, padres, são só depois do juízo final? Essa pergunta vai para você. E eu quero saber se vocês respondem aqui na opinião de vocês nos comentários, que eu quero saber aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau.